Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quinta-feira, ensolarada, 23 graus aqui em São Paulo, 11 horas e 19 minutos, dia 28 de julho de 2022. Eu desejo um bom pregão a todos, muita saúde, paz e vamos em frente. Pessoal, ontem eu lancei um segundo desafio. Eu te vejo no 113,680 em agosto, né? Mercado futuro. Hoje eu vou tomar meu energético Bali de coco e açaí enquanto vos falo. E eu falaria nesse momento em compra, né? O nosso desafio diário do YouTube, simulando uma aula, um desafio, uma transmissão. Então tá valendo aí a compra 101,860, 101,870. O livro de ofertas está inclinado para a venda. Aconteceu muita coisa desde cedo, né? Eu acho que a gente pode pensar no horizonte aí de 1.000 pontos para o racional. Então, pegando, por exemplo, agora 101,800, a gente pode pensar em 102,800 até o final do pregão. E se ele for a 102,800, ele vai renovar a máxima. Chegou a bater 102,820. Nós tínhamos um alvo de day trade aberto a 102,050. A 103 não pegou por pouco, é a vida, né? Top Traders é vida real, aqui é trade de verdade, não pegou por bem pouco, mas também não está longe da entrada, enfim, não tem nenhum grande problema. A questão do mini índice é se ele perder o 101,740, porque ele vai fazer um M e aí a venda pode gostar da ideia e começar a descer aqui para 101.000 pontos, enfim. Aqui é uma região chave, né? Topo anterior, né, um topo importante marcado no dia 8, que detonou o preço. Tem a média de 21, enfim, a própria mínima de hoje. Então acho que vai segurar por aqui daqui a pouquinho. Agora são 11h21, às 11h30 acho que vai estar perto de 102.000 pontos. 11h30, 11h35. Falando do desafio, né? Esse desafio não tem nada a ver com o Te Vejo nos 122.000 pontos em setembro para o mercado à vista. Ele foi lançado no Instagram ontem, replicado no grupo de Telegram, nos grupos, né? De Telegram. E aí, ontem eu fiz uma live falando do desafio, prestiginho, ó. Fiz uma live um pouco antes do jogo do Corinthians, a gente pediu uma pizza aqui, comi e fiz a live. E eu fiz questão de marcar aqui a simetria em V, né? Tá lá, vocês podem comentar, inclusive, algumas pessoas comentaram. Então, eu acho que vale a pena. Eu sempre faço live curta, objetiva, sem enrolação, não tem propaganda de nada. E vale a pena vocês acompanharem os dois desafios. A gente pode acertar, pode errar, mas a gente expõe e mostra o racional. Quem concorda, concorda. Quem não concorda, opera na mão contrária. Enfim, aí vai de cada um. Então vamos ver se tem uma reação. Acho que sim, daqui a pouquinho vai estar batendo 101, 102, 102. Daqui a umas 11h35, 11h40 vai bater na entrada do day trade aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube, depois eu vou fazer os balanços, eu vou fazer algo de forma bem tranquila. Com serenidade, como é a nossa palavra de ordem do dia a dia, né? Felipe Falcão, pernambucano como eu, grande amigo, ótimas análises como sempre, obrigado por fazer o real no mercado, abraço, a Top Traders é a Fórmula 1 da Bolsa de Valores, inteligência financeira. E alguns colegas, né, mesmo alguns que fizeram live comigo, que eu prestigiei, ou alguns que eu, como convidado, fui lá nos canais, deu uma baita numa audiência, eles meio que ficam chateados comigo por causa das coisas que eu falo, mas é a verdade, né? Pessoal, se eu não me calava quando eu estava lá como palestrante da Expo Money, quando eu estava dentro do Infomoney como outsider, no forasteiro, eu vou me calar agora num trabalho solo, né? Então, é isso. João Vinícius, boa tarde, querido amigo. No tocante ao Inque, voltou a subir forte, rompeu a resistência no 101, chegando a 102, fato. Penso que a resistência no 103 no diário seria um ponto decisivo para a continuidade do movimento. Como é que você analisa isso? Que Deus ilumine a todos nós. Caríssimo, eu já vou pegar e vou fazer a ideia do desafio. O que eu penso aqui, né?
Por que eu fiz o desafio? Eu estava um pouco depois do fechamento do mercado, eu estava estudando como sempre, né? E eu falei, pô, a gente tem um Arami de fundo aqui no semanal, lembrando que a gente usa no TradingView o gráfico sem volume, sem banda, para ficar um gráfico mais limpo, e um gráfico nos futuros baseado no ajuste, e aí no cartezinho a gente usa baseado no fechamento. Então esse gráfico do Inque, primeiro mostra um Arami, legal. Segundo, mostra um rompimento da média de 5. Pô, o mini índice ele tentou, ó, na semana do dia 13 de junho, bateu na média de 5, voltou, dia 27 de junho, na semana do dia 4 de julho. Das últimas 6 semanas, sem contar essa, em 5 ele tentou romper a média de 5 e não conseguiu. E essa semana conseguiu, com base no movimento de ontem, legal. E aí eu falei, pô, isso daqui é uma simetria em V, né? É a letra V, né? Tão simplesmente. Então eu falei, poxa, pelo andar da carruagem, é possível que a gente tenha essa simetria em V completa. Pô, temporada de balanços, é uma época movimentada, né? Então eu falei, pô, tem essa possibilidade. É claro, pessoal, o mercado ele vai encontrar resistência naturalmente, né, na média de 21, né? Mas, enfim, o objetivo do desafio 103.680 é justamente o alvo da simetria em V. Então tá lançado o desafio, eu estou mostrando por que eu acho isso, né? Reabertura chinesa, temporada de balanços, e respondendo objetivamente a pergunta do João, eu acho que o ponto-chave ele é 103.895, intermediário 102.815. Certo? Carlos Prado, Messi, me faça, por favor, uma análise CPLE 6, claro, sucesso. E a Michele Rodrigues, só para agradecer a resposta ao meu comentário de ontem, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, Michele, Carlos, João, Felipe, que fizeram da nossa gravação um programa melhor participando. E pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, falem da Top Traders nos seus grupos aí de WhatsApp, de Telegram. E principalmente atuem na área de comentários, me botem para trabalhar. Dúvida, peçam um ativo, façam um comentário, porque aqui você é respeitado, respeitada e muito bem-vindo. Copel. Copel é um ativo de guarda, estilo Itaúsa, estilo Sanepar. Ela não é aquela ação para o investidor que para duplicar, triplicar seu capital, ele está disposto a correr um risco maior. É um perfil mais conservador, tem um ombro cabeça invertido aqui enrustido. Ela é menos volátil e é um movimento lento para bater em renda fixa. Eu acho que faz todo sentido estar comprando amparado por uma linha de tendência de alta. Perfeito? Legal, então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um pente fino para a gente falar dos balanços norte-americanos e brasileiros, que saíram desde ontem. Né? E ver como é que esses ativos estão negociando hoje. Então a primeira ação é Ford. Ontem, pelo menos, o mercado gostou do balanço da Ford, hoje teve PIB americano e tal. Ela não está na alta que ela estava no after ontem, mas ela rompeu uma importante LTA, né? Acionou um pivô de alta no rompimento de 13,14, então é para o alto e avante. Para mim, a ação aí para agosto, R$20. Né? Talvez preenchendo esse gap aqui, ó, sendo mais específico, 19,74. Certo? Ontem a Federal Reserve aumentou os juros em 0,75 pontos básicos, a gente já imaginava. Aí a gente tem o balanço do Açaí e também da Suzano aqui no Brasil. Então vamos lá, Açaí 3. Açaí é um supermercado que eu comprava muito antes lá. Hoje eu costumo ir no Tenda ou na Coop. E
E o bem barato também é bom ali em Santo André, na Pereira Barreto. Açaí é um ativo em tendência de alta no curto prazo. Caso tenha êxito em romper 16,95, vai fazer um pivô de alta no semanal. É até uma figura semelhante ao Mastro Bandeira, então é uma situação de alta na minha visão, de curto prazo, então eu acho que Açaí é uma boa oportunidade. Não é o perfil que eu procuro no momento, eu procuro um perfil diferente, mais de inflexão, se eu fosse abrir uma posição, mas pô, tá na parte alta no Marubozu de ontem, né? O balanço do Carrefour impactou positivamente o setor, enfim. É uma situação para seguidores de tendência, não é exatamente uma ação de guarda para bater renda fixa como o Copel, mas ela também não é uma ação bombástica, digamos assim. Agora, entre a compra e a venda, sem dúvida eu compraria, mesmo porque a gente tem um oco invertido aqui. Aí teve Suzano. E ontem muitas ações subiram 5, 6, 7, 8%. Eu comecei a anotar para passar no Instagram, nem deu para anotar todas, então é normal que hoje tenha algum nível de correção, arrefecimento, né? No caso de SUS B13, eu prefiro o Honey, né? 47,19 é o ponto alto, que aciona pivô. Acionou no intraday e voltou, mas eu acho que esse pivô continua válido, tem uma simetria que fala em 50 com 80 no curto prazo, enfim. Eu prefiro o Honey, mas é uma boa, sim, SUS B13. Tanto que Honey faz parte de uma das nossas carteiras, que é Irani. Né, um desenho parecido com Copel. É uma ação que nós temos com perfil de guarda, que vai bem e tem espaço aí para buscar 8,50, talvez essa região aqui de 8,50 a R$ 9,00 no mês de agosto. Muito bom. Então vamos lá ver os outros balanços. GPA, né, que é Pão de Açúcar, Pecar 3. Ontem foi um setor pressionado positivamente pós-balanço do Carrefour. É uma barra elefante, né? Provavelmente uma barra de ignição. Acho que faz sentido uma exposição em Pão de Açúcar. Entre ela e Açaí, por exemplo, eu preferiria Pão de Açúcar. Mas se eu fosse escolher mesmo, a minha preferência seria a Carrefour. Eu acho mais equilibrada, está rompendo agora um pivô a 17,85, né? Já tem topos e fundos ascendentes, então acho que está bem madura para uma entrada ADP ou EDP. Esse ativo eu sempre confundo ele. Eu sempre confundo essa ação, eu nunca sei direito. EDP Brasil. Eu sempre me enrolo com esse ativo. Eu não sei direito qual é o core. Todo mundo tem seus bugs, né? Cara, eu não sei que ação é essa. Eu nem vou ficar perdendo tempo, eu me enrolo com ela aqui. Depois, se alguém souber, põe aí que eu faço estudo. Eu me enrolo com o código. Eu tô sempre sincero, transparente. Eu sei o código de quase todas as ações que negociam em bolsa, mas tem uma ou outra que era que nem quando eu confundi o código da Lopes antes. Somos humanos, né? Então, legal. Então, a gente viu Pão de Açúcar. Vários balanços na Europa também, né? Royal Dutch. Ambev, Embev. Bom, Sambi a gente vai fazer, né? Aí teve Santander, Shell. Ó, em Londres. Anglo American. Ação salta. Era para Vale estar seguindo aqui na mesma toada, né? Até pelo minério. Aí teve Santander. Teve a Meta, né? Que é Facebook. Que é uma das responsáveis pelo mercado estar ressabiado. Meta
é uma ação que tem aqui um 3 Rios, mas que eu não compraria, de verdade, mesmo com essa queda. Não seria uma opção. O Facebook nunca foi uma ação barata, essa eu passaria. Muitas delas aí que estão saindo... Assim, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas eu teria opções melhores. No momento. É só isso que eu quero dizer. Ontem o índice Nasdaq subiu 4%, inclusive, né? Então, mas assim, é um fundo quádruplo até aqui, se for avaliar tecnicamente. Então, simplesmente, a gente vai ver Santander e Ambev que tiveram seus números também divulgados. Estrangeiros ingressaram com 44 milhões no dia 26. Semana passada compraram em todos os pregões. Essa semana já começaram com 2 sessões de compra, né? E eles já acumulam 453,364 milhões na Bolsa no mês de julho. Como eu comentei semana passada, eu acreditava que eles virassem, que fechassem o mês positivo, e acho que assim será. A gente teve GPM, né? Desacelerou a 0,21 em julho após alta de 0,59 em junho, isso é muito bom. Confiança de serviço está no maior nível desde setembro de 2013, isso é muito bom também. E teve o balanço da Gol, né? Eu fiz o resuminho, prejuízo de 2,85 bi no segundo trimestre, né? Cara, como que uma empresa tem quase 3 bi de prejuízo, 642 no outro? Tem que ter muito caixa, né? Para se manter viva. Então a gente vai falar aqui de Gol 4 também. Né, ontem antes do balanço, ela rompeu o pivô a 8,55 e hoje está na cabeça do pivô. Eu não gosto do setor. Tem 2 setores que eu nunca neguei. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito nem nada. A gente já chegou até a fazer operações, mas assim, são setores que as variáveis elas são extremamente complexas e difíceis de ler, né? Que é telefonia e aviação. Então, se eu tenho outros setores que eu posso operar, para que eu vou me enrolar em setores tão complexos? Mas assim, a Gol eu compraria. O ativo com pivô de alta acionado é compra, né? Você fala, professor, mas teve um prejuízo tremendo. Mas talvez já estivesse embutido nos preços, né? O mercado já adiantou uma situação de prejuízo bastante intenso. Esse tipo de notícia a gente tem visto diariamente, ó. China promete alcançar os melhores resultados possíveis para a economia, né? Então, a observação depois que a China registrou um crescimento econômico de 2,5% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, a cifra coloca a meta atual cada vez mais fora do alcance. As pessoas estão falando em 3% para a China esse ano, eu falo em 5%. Como eu falo para o Brasil, em 1,9% e 2,1% já desde dezembro do ano passado. E aí nós tivemos os indicadores americanos, né? O PIB, uma queda de 0,9 no segundo trimestre, a previsão de alta de 0,4. Aí tivemos, né, está em recessão técnica os Estados Unidos, e isso não combina com alta de juros, né, pessoal? O PCE veio comportado, 4,4 taxa analisada no segundo trimestre, então 1% a 0,75 está praticamente descartado para o Fed na próxima reunião, vai ficar entre 0,25% e 0,5% o aumento de juros. 0,5% é o que o mercado imagina que será, se vier 0,25% o mercado explode. Então o minério de ferro subiu forte, né, na China 6,87. E o que a gente vê aqui em relação ao minério, né? A gente acertou o movimento, né, modéstia à parte, né, quando estava lá nos 95, nós entendemos que houve uma consolidação nesse patamar com fundo duplo, com eixo a 103,20, alvo primário a 115,75, ele foi atingido e agora abre espaço na semana que vem para $125. Perfeito? Então é isso aí. Recessão norte-americana não combina com juros altos, então o mercado pode entender o que é mais lógico, que a gente pode ter um Fed dovish, e isso vai ser bom para a economia. Ok? Muito bom. Então os balanços já foram efetuados, vamos falar dos índices aqui. Falar primeiramente de índice de consumo, né? Queridos, o índice de consumo é, na minha visão, sim, onde está a chave, né? Ou uma das chaves para a gente interpretar o mercado aqui no Brasil.
A gente tem algo novo, né? Se eu pegar o índice de consumo, por exemplo, na semana, né? A gente está falando numa alta de 1,31. A barra do início de julho ela está sendo respeitada. Então, a tendência é que pouco a pouco o índice de consumo vai se desenvolvendo e para isso é importante que ele mantenha as cotações acima de 3.192,17. Está um pouco abaixo nesse momento, porque abre espaço rumo a 3.538,10. Não tem resistência entre esse patamar, entre esses dois pontos aqui, né? Praticamente não tem resistência, né? Aí nós vamos ter a seguir o índice de energia. O índice de energia, eu gosto de estudar cada dia num programa para não pegar vício, sair da zona de conforto. Acionou um pivô de alta no rompimento de 79,079, tem um gap de fuga e é para o alto e avante. O objetivo aqui é alcançar essa LTB. Eu vou traçá-la mais detalhadamente. É mais ou menos isso, né? Então tem um bom espaço para subir. Resistência intermediária 81.413, posteriormente 83.037, mas o objetivo é a região perto de 84 mil pontos aqui para o mês de agosto. O índice de materiais é uma decepção para a sessão de hoje, porque pelo que subiu o minério, eu esperava mais. Mas, porém, entretanto, todavia, tem dois fundos e a cabeça do pivô a 5.020, uma vez rompido, tornar-se um suporte pela inversão de polaridade, aí projeta a simetria a 5.235, alguma coisa em torno de 5.400, e aí já vai ter deixado a média de 21 para trás. Por que eu creio piamente que vai subir? Primeiro que está atrasado em relação ao minério, ao petróleo e tal, e porque tem uma simetria em V, né? Que tem sido cumprida com sucesso na maior parte dos ativos. A grande surpresa positiva de ontem, na minha visão, foi essa barra elefante Marubozu no índice do setor imobiliário. Houve um rompimento falso, lembrando que acima de 673,22 abre espaço para uma grande movimentação, né? Mercado imobiliário se movimentando dessa forma é absolutamente algo novo, notável, expressivo. E a gente pega o IFNC, né, que pode ser o coração do movimento de recuperação, tem o mastro bandeira, né? Tem resistências intermediárias, ó, aqui em 9765, 9894, mas o objetivo mesmo deve ser 10.800, o que deve levar o Ibovespa aí lá pelos 110 mil pontos. 112 mil pontos. Então, isso alimenta aquela nossa ideia do desafio do Te Vejo no 113.980. Para agosto, pessoal, com todo respeito, assim, como eu sou um cara antissistema, né, que não me adequo ao modus operandi da galera que anda em conjunto, que toma cafezinho aí à tarde em vez de operar, a galera meio soft e tal, né? A galera vê em mim realmente um cara antissistema, aquela coisa toda. Eu curto tudo que os caras fazem, compartilho, divulgo, os caras me seguem, mas eu acho que a inveja acaba falando mais alto. Os caras não prestigiam um trabalho, não parabenizam por um acerto. Então eu vou falar um negócio com toda sinceridade. A grande massa do mercado, dos professores, dos formadores de opinião, é aquele jogador que num jogo de futebol pega a bola e toca de lado. Você toca para ele na lateral, ele volta para você. Se ele estiver perto do goleiro, ele volta para o goleiro. É aquele cara que pega e toca de lado. O professor Wagner Caetano é o cara que pega, tenta driblar 3 caras para chutar para o gol, ou tenta driblar 3, 4 jogadores para deixar o camarada na cara do gol, que joga na direção ao gol de forma objetiva. Só que quem faz isso pode perder a bola. O professor Wagner Caetano é aquele cara que, se tiver numa Copa do Mundo, 45 minutos do segundo tempo, e tiver que bater o pênalti, eu vou lá e pego a bola para meter a bola para a rede, mas eu posso errar. Então quem tenta driblar 3, 4 caras para fazer o gol, para dar uma assistência para um companheiro, ou que pega a bola
no finalzinho do jogo para bater o pênalti, pode errar. Então, se você erra, você fica avisado. Se você acerta, você é herói. Eu não sou herói nem vilão, na verdade sou um trabalhador, irmão de batalha. Mas é isso que as pessoas precisam entender. Eu sou o cara que pega a bola e parte para cima, o cara que pega a bola e bate o pênalti. Diferente de quem pega a bola e toca de lado. Pega, toca de lado, volta pro goleiro, pega a bola, toca de lado, volta pro goleiro. É isso que acontece, essa é a realidade. É ou não é? Quem discorda, põe aí, ó, não concordo. Então, quem pega a bola e parte na direção do gol pode perder a bola, pode ter um contra-ataque, pode perder o pênalti, né? Mas essa que é a real. Mas eu sempre vou pegar a bola e tentar partir na direção do gol, porque esse é o meu DNA, é a minha natureza. Então é isso sobre FNC. Bom, Small 11 não precisa nem falar, né? Eu comento sobre a oportunidade histórica. Ontem rompeu o pivô ao deixar para trás aqui o 95,50. Está fazendo um pullback, tem amplo espaço. Eu diria que vai a uns 108, 109 em agosto. Né? Uma forma interessante, equilibrada de se expor para quem não quer acompanhar todo dia. É como se você tivesse um fundo de small caps. A gente tem a bolsa de Xangai, provável padrão da alavanca, né? Que vai aqui no 3308. Deve romper e projetar mais altas. Tem gap aqui para puxar preço, padrão do farol, para puxar o preço como imã. E tem o índice Nikkei, que o natural vai ser romper o 27,952 e buscar algo perto de 28.400, né? Foi topo em março e depois foi topo em junho. O petróleo, ele reagiu bem em relação ao Fed, né? Eu não compraria nem venderia no momento, está bem enrolado. O petróleo em queda arrefece a inflação, ele em baixa impacta as petrolíferas, enfim, acho que a tendência é ele ficar num patamar mais lateral. Os títulos de 10 anos em queda, eles promovem, né, empresas de tecnologia, tanto no Brasil quanto fora, acho que assim deve seguir. A gente já tem um zigue-zague descendente. E essa queda norte-americana é momentânea, né? O índice Nasdaq vai fazendo zigue-zague ascendente, movimento normal. Tá no primeiro terço aqui do Marobuzu de ontem, a gente tem aqui entre os dias 25, 26 e 27 uma Morningstar, estrela da manhã. O S&P, trabalhando na parte alta no Marobuzu, então tá tudo certo, sob controle. A mesma coisa o índice Nasdaq, o índice Dow Jones, né? Parte alta no Marobuzu de ontem, deve reduzir um pouco essa queda até o final. E nós temos o VIX, né? Eu acho que a gente deve ter uns 30, 40 alunos vendidos em VIX. E todos eles que, pelo menos que se comunicam comigo, estão com as ordens aos $22. Aí até respondendo, dois perguntaram para mim, professor, eu tô com medo desse VIX disparar tal e a gente devolver, né? Uns estão com média 27, 28, 28 com alguma coisa. Cara, respondendo coletivamente, eu deixaria a ordem nos 22 e ponto. E eu acho que vai executar hoje. Né? Eu acho que vocês vão conseguir sair com lucro hoje, perto da LTA, $22, é o meu pensamento. Se não conseguir sair hoje, sai amanhã. Agora, tá com medo? Porra, sai ao mercado. Tá no lucro mesmo? BZQ fechou gap aqui, acho que é só um repique, né? Esse ponto é importante, 27,80. Quanto abaixo dele, deve descer para fechar esse outro gap aqui a 25,15. Nós temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, tem cara, rabo, focinho, tudo de fundo. Esse padrão, eu volto a dizer aqui, eu expliquei ontem, teve uma pessoa que me perguntou via direct, professor, mas eu nunca ouvi falar da ave migratória de baixa. É um padrão, é um arame quando o bebê é vermelho igual a mãe. Aí a gente tem uma alta de 8,45 na semana, né? Então comprar EWZ é uma exposição interessante também nos Estados Unidos para quem não quer montar uma carteira. Queridos, nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, rompimento de 27,66 com facilidade e agora testa 28,51. Acima de 28,51 deve buscar algo perto dos $30 no curto prazo, aí. Quem sabe na segunda-feira. Europa, nós temos Reino Unido. Eu não vejo nenhuma novidade, né? Existe um ponto a ser batido aqui a 7,362, enfim. Hoje uma mínima, uma máxima maior que ontem, apesar do movimento truncado.
Bolsa de Paris, a mesma coisa, né? A Bolsa de Paris, ela montou um ombro, cabeça, ombro invertido que a gente conhece sobre uma LTA. E quando você tem um ombro, cabeça, ombro invertido sobre uma LTA, bom, o TradingView travou, né? Também sem novidade, se o TradingView não travar na gravação, não é gravação. Mas enfim, deve ter. Se eu tivesse, por exemplo, comprado em alguma coisa atrelada à Bolsa de Paris, eu teria os 6.600 como referência. Nós temos Eurostock 50, ombro, cabeça, ombro invertido. O ponto-chave é o rompimento dessa LTB, o que acionará uma cunha de baixa. E eu também respondendo ao aluno, né, que ele comentou, na verdade, falou que ele, um amigo dele e tal, me viram em Maresias, olha a história, né? Me viram em Maresias no final de semana, tal, e que eu passei por eles, só dei com a mão assim, não parei para conversar, que isso daí é diferente da postura que as outras pessoas falam que eu tenho e que eu digo que tenho, tal. Pessoal, esse ano eu nem fui a Maresias. Primeiro que eu não tenho mais casa lá, vendi em setembro de 2019, eu não vou em Maresias desde o final do ano passado, então esse ano eu não fui a Maresias, não fui a Bombinhas, não fui a Gramado, eu tô ficando ou aqui em São Paulo mesmo, eu vou até o litoral sul ali, nem em Maresias eu tava, então essa é a resposta, você me confundiu com alguém, e para me confundir com alguém é meio difícil, né? Não é, né, com todo, não sou um biotipo tão comum assim, até pelo cabelo tá claro, enfim, aí... Então, assim, com certeza se fosse eu, o tratamento não teria sido esse. E provavelmente o camarada ficou assustado, tal se vocês abordaram, porque vocês o confundiram comigo. Quem eu encontrei outro dia foi o Roberto Onesco, que é um querido amigo que acompanha meu trabalho há muito tempo. Aí sim, cumprimentei, dei a mão, conversamos. Falei para ele, Roberto, vou mandar um abraço para você lá no YouTube, fiz no mesmo dia. O Roberto eu encontrei, eu tinha ido a médica, a doutora Carla, e aí eu encontrei, tive o prazer ali ali aquele bairro ali, o pessoal fala que é Itaim, mas é tipo Brooklyn Novo ali, sei lá. E aí sim, mas em Maresias não encontrei ninguém não. Então o índice DAX tem a ideia de um mastro bandeira. É que nem uma vez que falaram que me viram lá em Maresias com um cachorro, acho que era... Isso faz tempo já. Quem me contou foi o Leandro Martins, pô, os caras estão comentando... Você anda com cachorro ali no canto do Moreira e não cumprimenta ninguém. Porra, nem cachorro grande eu tenho. E nem no canto do Moreira eu ando. Nunca fui de andar por ali quando eu morava. Ficava na pracinha ali. Eu sou um cara simples. Eu só ia pra rua Cesp. Aí de vez em quando ia no Badauê, também no Canaloa. Mas eu não andava ali no canto do Moreira, não. Né? Eu ficava mais por ali. Ou ficava ali no Badauê, na pracinha, no Canaloa. Ia tomar um lanche no Balada Mix ali. Ia comprar carne na adega. Tipo aquele açougue gourmet que tem perto do cemitério ali, do Beco da Mulher Maravilha, por ali eu andava. Canto do Moreira eu nem andava, eu nunca tive cachorro grande, então o pessoal inventa muito. Então MME, rompendo o pivô de alta, né, tem uma simetria favorável à compra, a gente vai ter o DXY que tá aqui na cara do gol, né, ou para descer se perder a LTA ou para começar a subir. É interessante que ele desça um pouco mais, porque vai ser bom para nossa operação em dólares, né? E temos Ibovespa em dólares, que vai subindo forte também, acionou pivô no rompimento 18.385, tem grande espaço aqui, gaps para preencher, eu estou bastante... se eu fosse estrangeiro, eu teria alvo de curto prazo a 23 mil dólares aí, entre agosto e setembro. Legal, daí a gente vai ter aqui o BOVA11. O BOVA11 está com as médias móveis cruzadas em modo compra, neutralizou essa ilha de reversão, acionou o martelo, né? O BOVA11 acima de 98, ele tem uma resistência curta 98,63, e aí se romper, entra num território realmente comprador, tem gap 1 e 2 aqui para ser fechado. O IBOV agora na tela, vou tomar um gole do meu energético. O IBOV está rompendo, cumpriu uma simetria em V, a 101,576. Está exatamente ali, né, fazendo um pullback, tem resistência a 101, aqui, ó.
a 102,237. Pessoal, depois até os 112,700 eu não vejo resistência. Eu vejo uma figura simétrica que joga o preço aqui em cima. É a minha visão, né? Aí o mini índice, a simetria em V, foi cumprida aqui no 102,815. Ele veio a 102,820 praticamente de forma milimétrica. Tem resistência a 103,895 e depois 106,140. Aí nós temos o dólar, né? O dólar ele tem uma pressão vendedora bastante expressiva depois de respeitar essa linha que conecta aos topos. Então, ó, caiu 2,73, não, 2,37, 0,24, 1,89, quer dizer, tem uma sequência de queda. É natural esse teste aqui de 5,231, mas eu acho que não segura não, eu acho que ele vem para os R$5 o dólar. Amanhã nós vamos rolar, né? O nosso médio ele vai mudar, né, de acordo com a rolagem, vai ter um spread. Mas logo, logo, eu não duvido que segunda, eu acho que talvez amanhã ele encoste no nosso médio aí, o dólar. Lembrando que a gente ganhou 600 pontos na última operação e essa a gente tá com perda ainda, mas uma perda leve. Acho que entre amanhã e segunda-feira encosta no nosso médio. É o mesmo caso do milho, né? Acho que semana que vem também encosta no nosso médio. O milho, eu vou fazer um estudo até no cartezinho aqui, que o gráfico está mais preparado. Vou fazer milho e DI aqui no cartezinho. O milho, ele fez um rompimento falso de 83,87, Marobuzu trabalhando na parte alta, isso é bom. A grande questão é, se ele rompeu 81, já rompeu a média de 21, né? Fez mínima por ali hoje, né? O cruzamento das médias. Se essas médias cruzarem em modo compra e romper 88,67, pessoal, só tem parado em 95,10. Eu diria o seguinte, se amanhã o milho fechar acima de 89, ele vai buscar 95,10 na semana que vem. É a minha visão. Sobre o dólar é isso, né? O dólar 5,081 é alvo para a semana que vem. Só que esse patamar vai mudar, né? Porque vai ter a rolagem amanhã. Quando você quiser saber, a gente está no contrato Q, né? Quando você quiser saber qual é o vencimento seguinte, bom, só porque eu falei aqui, é brincadeira, né? O link está funcionando há meses, aí no dia que eu vou mostrar, é sacanagem, né? Deixa eu ver aqui, Market Data Índice, deixa eu colocar aqui. Vou colocar ajuste diário de posição B3. O link estava funcionando até ontem, na hora que eu olhei aí hoje. Eu acho que é aqui, ó. Isso mesmo. Atualizado em 27/7. Eu vou até deixar no favoritos aqui. É que os caras mudam o link, né? Então, por exemplo, do dólar, mas a gente se vira aqui. Então, do Q22 vai passar para o U. Por exemplo, né, a gente teve o ajuste diário de posição, né? Ó, observem aqui, ó. Eu gosto de explicar porque eu tenho mania de professor, né? Então, a gente não gosta só de fazer, a gente gosta de explicar para o benefício do aluno. Então, queridos, vejam só. 5,264 menos 5,313, a gente está falando em 49 pontos se a gente fosse fazer a rolagem no fechamento, no ajuste de ontem, né? Então é normal, deve dar uns 45, 50 pontos na rolagem, né, de diferença entre um mini contrato e outro. Ok? Ótimo. Então o dólar é isso, a gente vai rolar amanhã. Então vamos lá.
Então dei um F25, ele tem um ombro cabeça a ombro, então tende a cair um pouco mais no curto prazo. Até pelo PIB americano hoje reforça essa leitura. Aí temos Gerdau. Gerdau está ensaiando o rompimento aí da neckline do ombro cabeça a ombro, projeta R$ 31,00 para agosto. Local Web ontem subiu forte, hoje está repousando sobre a LTA, mas deve continuar o movimento rumo a 7,50 na semana que vem. Temos Melnick, o mercado imobiliário vive um bom momento. A Melnick se aproximou da LTA, respeitou, cumpriu a simetria e mira 4,05. Quem sabe hoje busca esse patamar ou amanhã. E nós temos Cury, né? Um movimento muito técnico. Por quê? Que é um movimento muito técnico na Cury. Se eu ajustar os pontos aqui. Bom, a Cury fez máxima 7,80, perfeito. Vale a pena a gente salientar, né, que ela respeitou o topo anterior, por isso que o movimento é técnico, ó, 6,88, a mínima de ontem 6,82. E ela tem dois marobuzus, né? Um candle de ontem que nega o de terça e o de hoje que projeta um rompimento de 7,80 para buscar 9,61 no mês de agosto. Aí temos China 11. Eu venho comentando que na ponta compradora não é interessante. Tem caído aí, derretido China 11, né? Então não me parece realmente um bom negócio. Aí temos Vale, né? Que é uma piada, né? Você vê o minério no patamar que está e Vale nesses níveis, né? Eu acho que ainda são resquícios do relatório de produção, mas continua sendo uma boa oportunidade. Uma referência importante para a Vale no curto prazo é o eixo acionado a 70,39. A gente pode traçar aqui uma LTB mais curta. É uma espécie de canal, né? De baixa. Petro 4 vai para o alto e avante, né? Provavelmente vai buscar esse objetivo aqui em cima. Ela vai se arrastando mesmo independentemente, claro, né? O petróleo, principalmente o Brent, é a principal referência, mas é um ativo muito descontado ainda, né? Então deve buscar os 33 aí no curto prazo, salvo uma queda. Mas hoje eu me posicionaria em ativos mais ligados a metais ou a bancos, enfim, vocês sabem as carteiras que a gente tem. Então os índices a gente já fez. Então falta fazer o quê? Positivo. Positivo para mim busca essa LTB no mês de agosto, região de 8,85, R$ 9,00. BPAC é ouro, né? BPAC pós-balanço deve subir muito forte. Está montando um ombro, cabeça, ombro invertido na parte baixa de um triângulo de grandes proporções. Aí nós temos Sambi, teve o balanço divulgado, está dando de ombros aí, está de lado, mas é hoje talvez a melhor oportunidade do setor bancário. Eu conversei com o pessoal do BMC News hoje, estudei Nubank, Traders Club, outros ativos, e falei de Santander, que me parece muito interessante. Se a gente pegar aqui um movimento curto, né, é possível interpretá-lo como sendo um triângulo. E aí temos Itubi, boa oportunidade na minha visão, continua sendo a ideia de um mastro-bandeira. Hoje, se por exemplo eu fosse um trader de um grande banco, eu tivesse que fazer um all-in num banco, não seria em Itubi. Hoje, né, seria em Bradesco. Ah, mas por que você não sai de Santander e entra em Bradesco? É diferente, né? Santander caiu. Eu não sei se de repente Santander não sobe mais que Bradesco. No curto prazo, a gente já tem a posição, tem corretagem, tem a manobra. Mas hoje eu ficaria em dúvida entre Bradesco e Santander. Talvez fizesse um meio a meio, né? Mas BPAC, ela pode demorar um pouco mais, mas acho que quando for explode também, né? Então, como nós não estamos termados nem nada, acho que faz sentido manter. Banco do Brasil, mira 37,79 por causa do fundo triplo, rompeu aqui resistência 33,91 e o 34,93 ampara os preços, né? Então deve
aumentar a volatilidade, buscar esse patamar e rompê-lo, na minha visão. E B3 e SA3 não seria uma posição que eu faria, mas entre a compra e a venda eu compraria, porque ela está dando pinta aqui, orelha, focinho, rabo, que vai romper 11,18 e acionar um pivô, tem gap para puxar preço e que mira R$13 no mês de agosto. Ambev teve um balanço magnífico e está caindo, porque às vezes o mercado precifica antes, e eu acho que ela fez o que ela tinha que fazer, pessoal. O que nós comentávamos às vezes aqui de baixo, que o objetivo ótimo, 15,67, atingiu, então ponto. É tipo China 11, atingiu, agora é aguardar o ativo para ver se a gente enxerga alguma oportunidade. Certo? Então, eu tenho feito sempre a carteira desafios e mais uma no dia, né? Ontem eu fiz a carteira Fly USA, hoje eu vou fazer a carteira ouro. Amanhã eu faço a Pocket e assim vai. Então a primeira ação é Honey, né? Que na minha visão é uma das melhores opções, junto com o Sanepar, que está nessa carteira, para uma exposição de guarda. Para fazer uma exposição equilibrada, né, para aquele equilíbrio de volatilidade que eu ensino nas imersões sobre as carteiras. Então ela tende aqui a cumprir a simetria 760, mas eu acho que vai bem além. Semin é um problema que nós temos, eu não nego, né? A ação caiu muito, ela fez um fundo duplo, um aluno chegou a falar em fechamento de capital, enfim. O que eu sei é que se Semin romper 3,68, ela não tem resistência até os R$5, né? Então a nossa expectativa levaria a média junto, enfim, mas é um ativo da carteira que me preocupa, eu não vou dizer que não. Diferente de Porto Belo, né? Porto Belo é ouro, né? Champanhe, né? Fundo duplo, eixo acionado a 6,98. Porto Belo é champanhe, né? Porto Belo, se ela buscar no início de agosto R$10, que é muito provável que ela o faça para buscar essa LTB, ainda é barata. Né, acionou um pivô de alta, um rompimento de 7,95. É uma ação que se ela negociasse nesse momento a R$15 ainda seria barata. Rail para mim é a melhor opção do setor, ela fez uma pinça, decolou. Olha que barra de 5,46 esplêndida, ela mira, inclusive tem gap para puxar preço, ela mira 18,73 no curto prazo e eu vou observar a Rumo detalhadamente quando ela buscar essa LTB. Por quê? Porque quando ela o fez um cenário extremamente otimista aqui no início de junho, fez um gap de fuga e desabou. Se ela romper a LTB, a gente vai ter definitivamente algo novo. É uma ação, ela não é tão descontada e fantástica quanto Porto Belo, mas está ali. Né? E aqui é possível enxergarmos um triângulo também. Né? E romper um triângulo nesse patamar é inflexão na veia, né? Isso daqui é o semanal. Daí, queridos, falando de SAPR11, né? É uma ótima opção para bater renda fixa. Hoje ela é melhor que Itaúsa, porque está mais descontada, né? Ela houve aqui um rompimento falso de 17,53 e uma mulher grávida em japonês Aramide Fundo. É uma ação que deve bater nos próximos dias 19,06. E a gente vai ver provavelmente Sanepar a 20 aí no começo de agosto, simetria. E é mais uma que eu vou trabalhar com uma LTB para que tenhamos uma referência. E tem ombro, cabeça, ombro enrustido aqui. JHSF é uma outra, é estilo Porto Belo, é champanhe. Eu considero aqui um fundo triplo, Três Rios. A barra de ontem negou a do dia 26 de julho. Ela deve acionar o eixo da figura 5,93 e buscar 6, 7 reais aí no início de agosto. Grendene, na minha visão, é uma ótima opção para o setor calçadista. Interpreto essa movimentação como sendo um padrão da alavanca ou um triângulo ascendente. Acima de 7,12 esticará rapidamente a 7,71, cujo rompimento projeta algo perto de R$10 em agosto. Natura, juntamente com Semin, é uma empresa que me preocupa, só que menos porque tem reação. Caso Natura rompa 16,83, definitivamente eu vou considerar que ela virou. Ela está fazendo um pullback na cabeça do pivô
a R$14,99. E vale salientar, pessoal, acima de R$18 não tem resistência até os 28, né? Pets é mais uma empresa que me preocupa sim. Ela subiu forte ontem, mas está muito depreciada, é difícil entender. Ela tem uma estratégia ousada de expansão, mas não era para valer 9,40. Eu acho que ainda faz sentido mantermos. Né? Ela precisa romper os R$11 aqui para entrar no território comprador e fazer um zigue-zague ascendente para passar algum nível de confiança. A barra de ontem negou, né? São barras gêmeas, a barra de terça, mas ainda me preocupa um pouco este ativo. E para a gente finalizar, né, a gente falou em compra ali perto de... No mini índice racional do YouTube, perto de 101.800, está 400 pontos acima. Se a gente tivesse numa transmissão, numa aula, quem é de guerrilha, que trabalha para pegar 300, 400 pontos, já poderia realizar. Mas eu acho que dá para esticar lá para o 102.800 o racional. Eu acredito que ela encoste na máxima até o fim do pregão, que foi 102.820. Lembrando que o alvo do day trade oficial está a 103 mil pontos, mas a gente pode baixá-lo ou aumentá-lo aí no período da tarde. Vamos em frente, Top Traders da Inteligência Financeira, professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Somos irmãos de batalha e vamos vencer. Essa é a nossa meta ousada, por isso trabalhamos e estudamos duro dia após dia. Um grande abraço a todos, pessoal. Valeu! E Telegram ativo à tarde, vou fazer stories no Instagram.